Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. No horário entre 19 e 20 horas, divididos em duas metades. Vamos sempre aqui celebrar saúde, que é o aspecto mais importante em nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde não só me formei médico, como obtive o título de mestre em ciência médica, defendendo tese de mestrado. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre saúde e até sobre doenças, né? Eu sempre falo sobre ciência médica, não é? Tratamentos médicos, curas médicas. Mas, meus caros, a medicina não é infalível, né? Ela é uma ciência de possibilidades e não de certezas. E a psiquiatria, então, meus caros, é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Mas hoje nós queríamos exaltar um aspecto fundamental no ser humano, que não é no conhecimento de todos. Não é no conhecimento de todos. Então, se estamos doentes, né, na nossa cultura ocidental, nós temos que procurar atendimento médico. Um hospital, num pronto-socorro, num consultório médico, numa clínica. Entende? Às vezes somos levados até para uma UTI para receber um socorro médico total, entenderam? Então, assim, mas saiba você, ou saibam vocês, que nós temos muitos médicos de plantão dentro da gente. É isso mesmo. O seu corpo tem uma grande inteligência para preservar sua saúde integral. Entenderam? No seu DNA, você já nasce com o primeiro médico de plantão. Ele se chama instinto de vida e instinto de reprodução. Entende? Então, nós, seres humanos, defendemos a vida, entende? Tentando evitar a morte. Entendeu? Isso é instintivo, não só os seres humanos. Em todo o reino animal, todos tentam evitar a morte e preservar a vida. É instintivo, ninguém nos ensinou isso. Faz parte do nosso instinto. Entenderam? Além do que, em todas as formas vivas do reino animal, nós temos o instinto da reprodução. Entende? Um instinto de preservar a nossa espécie. Entende? Em termos de termos nossos filhos, criarmos nossos filhos, encaminhar os nossos filhos. Entenderam? Para que eles sejam grandes representantes de nós mesmos. Isso é instintivo, faz parte de todo ser humano. Entende? Entende? O que faz a mãe para proteger o filho? Faz tudo que é possível e até o impossível. Entenderam? Entenderam? Então, assim, nós temos esse primeiro médico de plantão chamado instinto de vida, instinto de reprodução. Depois nós temos outro médico de plantão, muito importante, que zela pela nossa saúde, pela integridade física do nosso corpo. Ele se chama homeostase. Homeostase. Essa palavra foi criada por um estudioso chamado Walter Cannon, no ano de 1934. O que é homeostase? O que é homeostase? A homeostase
é um sistema de equilíbrio do corpo humano que busca trazer o seu corpo alterado por um fator que está modificando a saúde dele, tentando trazer esse corpo para o seu estado integral de saúde. Entenderam? Eu comparo a homeostase, meus caros, com aquele boneco inflável chamado João Bobo ou João Teimoso. Você empurra aquele boneco, ele inclina, mas ele volta sempre na posição vertical. Você inclina, ele volta na posição vertical. Ele sempre volta no equilíbrio. Entende? Ele tem um peso na base, né? Então ele volta no equilíbrio. Entendeu? A homeostase pode ser representada por isso. Ela tenta botar o seu corpo no equilíbrio. No equilíbrio. Entenderam? Então vamos dar alguns exemplos, né? Para que vocês entendam o que é a homeostase. Você sofre uma queda e fratura um braço. Tem um braço fraturado. Bom, aí você vai no pronto-socorro, médico, por exemplo. Então a primeira pergunta, né, que se faz é: como aconteceu isso? Onde machucou? Onde dói? E dificilmente alguém passa no pronto-socorro que sofreu uma queda, uma pancada, tem uma dor localizada, que o plantonista não vai pedir um raio-x, uma radiografia desse lugar. Entende? Aí se constata uma fratura. Primeira pergunta: é uma fratura aberta ou fechada? O que é uma fratura aberta? É uma fratura exposta. Ou seja, o osso quebrou e perfurou a pele, a camada, o invólucro. Né? Então, se é uma fratura exposta, existe uma conduta de emergência. Aquela fratura tem que ser atendida imediatamente, sem demora. Entenderam? Esse doente tem que ser levado imediatamente a um centro cirúrgico, sofrer uma anestesia, submeter-se a uma anestesia, e o médico ortopedista cirurgião, a primeira providência dele é lavar essa fratura. Entende? Lavar exaustivamente essa fratura. Porque toda fratura exposta é contaminada. Ela é contaminada. E, meus queridos, um dos grandes flagelos da minha especialidade em ortopedia se chama osteomielite. O que é osteomielite? É infecção do osso. Entende? Vocês não imaginam o que significa uma infecção de osso. Dificilmente ela cura. Tem um provérbio em ortopedia que diz assim: uma vez osteomielite, sempre osteomielite. Entende? Eu atendi um paciente, meus caros, que sofreu uma fratura grave de coluna. Entende? E as costelas perfuraram a pele dele. E por causa da dor terrível, ele sofreu algumas paradas cardíacas no centro cirúrgico. Paradas cardíacas que, para se recuperar, tiveram que fazer tudo o que era possível. E com isso, houve uma contaminação das fraturas de vértebras. Entende? Fazendo um quadro clínico de osteomielite de coluna. Evidentemente, por causa da gravidade dessas fraturas, ele ficou paraplégico. Mas não bastasse esta tragédia da paraplegia, ele fez uma osteomielite de vértebras. Entende? Eu operei esse paciente
quase 30 vezes ou um pouco mais. Entende? Em que consistiam essas cirurgias? Essas cirurgias consistiam em cirurgias de drenagem, de curetagem, de fragmentos ósseos que se soltavam, de pus que se formava da infecção osteomielítica. Entenderam? E se irrigava, se lavavam essas fraturas, se irrigava com soro, com antibióticos locais. E a infecção não se debelava. Ela sempre estava presente. E formava fístulas. Fístulas são percursos das secreções que saem para fora da pele. Entenderam? Entenderam? Nós fazíamos, inclusive, um exame incrível chamado fistulografia, onde a gente injeta um contraste na fístula, né? Injeta um contraste na fístula e tira no raio-x. E a gente vê todo o trajeto da fístula, onde ela vai chegar. Isso é um guia para a cirurgia de osteomielite. Entenderam? Entenderam? Mas, a cada ato cirúrgico, ele melhorava das infecções tomando doses cavalares de antibióticos. Ele melhorava um tempo. Daí, em alguns meses, começava tudo de novo. Entende? A osteomielite voltava, as fístulas voltavam à secreção. Entende? Uma nova cirurgia era marcada de limpeza cirúrgica, né, de asepsia cirúrgica. Entende? Esse paciente eu tratei quase 30 vezes em cirurgias. E fiz uma vez até um ato cirúrgico inédito no Brasil. Coloquei na coluna dele um fixador externo. Como ele perdia muita substância óssea, a coluna dele estava desabando, né? O tronco dele estava se encurtando. Ele estava perdendo o alinhamento do tronco. Isso era perigoso para os rins, para os pulmões, para a respiração, para o próprio coração. Entende? Então eu precisava alongar essa coluna. Não tinha como. Não podia engessar. Então eu fiz o que se chama um fixador externo para a coluna. São aqueles pinos que você atravessa na parte alta da coluna e na parte baixa e põe um fixador. Esse fixador mantém a coluna alinhada. Só que, evidentemente, que ele não podia deitar de costa. Ele tinha que deitar de lado ou de barriga para baixo. Entendeu? E assim mantivemos essa coluna no alinhamento, com esse fixador externo. Depois de um tempo muito alongado, essa coluna ela consolidou-se com infecção e tudo. Entende? Permitindo esse paciente, embora paraplégico, que ele tivesse uma vida social mais humana. Entenderam? Podendo sentar, conversar com as pessoas. E lá para frente ainda nós conseguimos que ele dirigisse um carro especializado para paraplégicos. Então ele era motorista e dirigia esse carro especializado para paraplégicos. Entenderam? E o que é homeostase, meus caros? Né? Nós divagamos para falar desse caso. Homeostase, se há uma fratura que não é exposta, não está contaminada, a natureza solda essa fratura. Ela consolida, sem nenhuma interferência. Então, o que o ortopedista faz? Ele vê se a fratura está alinhada. O alinhamento da fratura é necessário para a função do braço, por exemplo, para a função do antebraço. Né? Se a fratura está alinhada, beleza, ele fixa com um gesso, por exemplo. Ah, mas ela não se alinha. É difícil o alinhamento, são vários fragmentos. É uma fratura chamada cominutiva, ou seja, de vários fragmentos. Então o cirurgião pode fazer um fixador externo para alinhar esse braço fraturado, ou pode pôr pinos, placas, parafusos, entende? Também para manter esse osso alinhado. E a natureza faz o resto, ou seja, solda, consolida a fratura. Consolidada a fratura, ele pode retirar esse material de síntese metálica, que são fixador externo
ou as placas e parafusos internos, entende? Que são as sínteses metálicas que mantêm o osso alinhado. E a homeostase consolida. Você sofre um corte na pele. Se é superficial, até um esparadrapo pode aproximar as bordas do ferimento. Então, ferimentos, faça um curativo bem feito, aproxima-se as bordas, ou até com esparadrapo, ou com pontos, com fios de nylon, por exemplo, né? E a pele gruda, ela faz a regeneração daquela região, forma pele nova, de dentro para fora. Quem faz isso? É a capacidade do corpo de homeostase. Ou seja, o corpo trabalha para restaurar a saúde, entende? A integridade do seu corpo. Essa é uma capacidade inata, é própria do ser humano, entende? Aliás, faz parte da homeostase, meus caros, quer saber da maior? Faz parte da homeostase. Você sabia que teu corpo tem analgésicos que ele produz? Tem anti-inflamatórios que ele produz? Entende? Ele tem vitaminas que ele produz. Ele produz hormônios que têm funções específicas para restaurar sua saúde. Entende? Então vejam vocês, a homeostase é o segundo médico seu de plantão. Ele é muito inteligente, muito inteligente. E ele começa a agir no ato. Qualquer fator que quebra o teu equilíbrio, naquele momento, a homeostase está alerta, pronta para agir, para restaurar a lesão, para restaurar a anatomia, para restaurar a função. Homeostase. Faz parte da tua vida. Entende? Faz parte da tua vida. E o terceiro médico de plantão que nós temos? Nós temos um terceiro médico de plantão. O terceiro médico de plantão, meus caros, se chama sistema imunológico. Vocês não imaginam quão inteligente é o nosso sistema imunológico. Ele te protege de uma multidão de doenças infecciosas, parasitárias infecciosas. E você nem percebe quando ele vence. Entende? Você nem percebe. Não há como agradecer também. Você nem percebe. Entendeu? Então o sistema imunológico, ele trabalha defendendo o nosso corpo de todo e qualquer agente agressivo causador de doença. Pode ser o quê? Bactérias, vírus, corpos estranhos, células cancerosas. Entende? Ele nos defende de tudo isso. Mas vejam vocês, o sistema imunológico nosso não é também infalível. Então, ele busca vencer essa luta para expulsar os agentes agressores. Entende? Mas nem sempre ele vence. E às vezes o agente agressor é devastador, penetra no corpo do indivíduo, dando a doença. Mas você pensa que o sistema imunológico desiste? Não. Agora ele luta para expulsar o agente invasor que já entrou. Entendeu? Ele luta para expulsar. E dessa luta, meus caros, resulta vencidos e vencedores. Se o sistema imunológico vencer, salva o doente. Se a doença vencer, pode acontecer duas coisas. Ou a doença se torna crônica, ou o paciente vai a óbito. O paciente morre. Entende? Porque a doença foi muito devastadora. E o câncer é a mesma coisa. As células cancerosas são combatidas pelo sistema imunológico. Mas as células cancerosas são muito poderosas.
Elas têm uma capacidade de reprodução, de divisão acelerada. O sistema imunológico não dá conta de combatê-las. Então, às vezes, o câncer é devastador. E ele se espalha pelo corpo todo, apesar do sistema imunológico. Entenderam? O que fazem as vacinas, meus caros? A vacina não cura nada. Não, a vacina não cura. A vacina exalta a tua imunologia própria. Entende? Fazendo você resistente a determinadas doenças. Sarampo, difteria, varíola, entende? Covid, há várias doenças. Você toma vacina, o teu sistema imunológico fica esperto contra aquela doença. Entenderam? Contra aquela doença, poliomielite. Entenderam? Fica esperto. Meningite. Entende? Vacinas contra essas doenças muito graves, infecciosas. Entende? Então, nós temos 3 médicos de plantão a toda hora, 24 horas por dia, nos protegendo. Instinto de vida e de reprodução, homeostase e sistema imunológico. E veja que interessante. Quando aparece um tumor, um câncer, né, em geral, a terapia é quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, ou tudo junto. Entenderam? Ou tudo junto. Mas os tratamentos de tumores maltratam as células que não estão doentes, que não estão cancerígenas, que não são cancerígenas. Então, o sistema imunológico, depois, né, ele também tem que fazer uma varredura, porque todos os tratamentos de tumores não matam todas as células, entende? Cancerosas. Não. Sempre há um resíduo de células cancerosas que não foram atingidas pela terapia. Aí é uma varredura. Aí que entra o sistema imunológico e também a homeostase no tratamento dos tumores. Entende? Mas eu estou vendo que a primeira metade da jornada de hoje terminou. Eu quis falar sobre esses médicos de plantão, que é muito importante que nós temos. Mas a minha clínica é uma clínica de dores. Não é? Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar. Dor nos quadris, dor ciática. Dor nos joelhos, tornozelos ou pés. É disso que cuido minhas clínicas. Tentando tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico. A cada dia mais dores e mais deficiência física e transportá-lo para uma jornada mais agradável, com menos dores ou nenhuma dor e melhor desempenho físico. Entende? Para isso nós utilizamos a magia da fisioterapia, dos alongamentos, dos alinhamentos do eixo vertebral, do Rolfing, do Hummer, do Pilates. Toda essa medicina alternativa, inclusive até quiropraxia, sempre com a supervisão médica direta. Isso é fundamental. Entende? Isso é fundamental para a segurança do paciente. É o que fazemos em nossa clínica. Você tem tratamento, não marco consulta, porque eu participo das sessões. Você tem sessões, não marco consulta. Se eu tenho consulta, não marco sessões. Entenderam? Entende? Então, basicamente é isso. Nós temos uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, perto do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones 3661-4243, código de São Paulo 11, 3661-4243. Celular de nossas clínicas 119-7082-8015. Emergências, nossa agenda tem espaço para emergências. Quem tem dor tem pressa. Emergências 119-3014-8888.
Espero que tenham aproveitado a primeira metade da jornada de hoje. Mas daqui a pouco nós vamos voltar. Daqui a pouco nós vamos voltar. Celebrando a segunda metade da jornada de hoje. Obrigado por essa atenção. Até daqui a pouco, que eu já volto.